Olha só, torcedor vascaíno, o clima em São Januário simplesmente ferveu nas últimas horas e quando a gente fala que a paciência acabou, não é força de expressão não. O presidente Pedrinho partiu para cima nas redes e deixou bem claro que não vai mais aceitar qualquer tipo de narrativa sendo construída contra o clube sem resposta. E dessa vez o alvo foi direto, com nome e sobrenome, envolvendo um jornalista bastante conhecido no cenário nacional, o que acabou reacendendo uma rivalidade antiga que todo mundo sabe que nunca deixou de existir nos bastidores do futebol brasileiro. Tudo isso começou a ganhar força por conta de um posicionamento recente envolvendo o futuro do Vasco fora das quatro linhas, principalmente quando o assunto entra no campo da gestão e possível investidor. E aí entra um ponto que mexe muito com o torcedor, porque não é só bola rolando, é o futuro do clube que está sendo discutido. Quando uma opinião com grande alcance levanta dúvidas sobre conflito de interesses, sobre possíveis decisões envolvendo contratações ou até prioridades dentro de um projeto esportivo, isso naturalmente gera um impacto enorme. E foi exatamente isso que aconteceu. A análise levantava questionamentos sobre como funcionar a dinâmica entre clubes que poderiam, de alguma forma, ter ligação fora das quatro linhas. Situações como escolha de jogadores, decisões financeiras e até mesmo confrontos diretos passaram a ser colocadas em pauta, sempre com aquela pulga atrás da orelha que mexe com a confiança do torcedor. E no futebol, você sabe muito bem, não basta só ser correto, precisa parecer correto o tempo inteiro. Só que do outro lado, a resposta veio pesada. Pedrinho não deixou passar e fez questão de relembrar episódios passados, trazendo à tona opiniões antigas que, na visão dele, não se concretizaram. E aí o tom subiu de vez. A crítica não foi apenas sobre o momento atual, mas também sobre previsões anteriores envolvendo decisões importantes do clube, especialmente em relação à gestão e ao comando do futebol. Foi praticamente um resgate de tudo que já foi dito lá atrás para reforçar um argumento bem direto. Quem falou com tanta convicção antes, acabou errando. Isso pegou forte porque mexe com credibilidade, mexe com histórico, e quando você traz esse tipo de debate para o público, ele ganha uma proporção ainda maior. O torcedor passa a analisar não só o que está acontecendo agora, mas também tudo que já foi construído em termos de opinião ao longo do tempo. E nesse cenário, cada palavra pesa muito, principalmente vindo de figuras que têm grande alcance nacional. Enquanto isso, dentro de campo, o Vasco segue tentando manter o foco, porque a temporada não para. O time inicia uma semana extremamente decisiva, com preparação intensificada visando um confronto importante fora de casa. A equipe vem mostrando sinais de evolução, principalmente depois das últimas mudanças, e isso dá um respiro na tabela, mas ainda exige muita atenção. A distância entre subir e cair posições é muito curta, e qualquer resultado pode mudar completamente o panorama. E tem também o fator confiança. Alguns jogadores começam a ganhar mais destaque, inclusive em nível internacional, o que mostra que o elenco tem potencial. Atletas voltando a aparecer em seleções, tendo minutagem, participando de jogadas importantes, tudo isso ajuda a elevar o moral não só do jogador, mas do grupo como um todo. É aquele tipo de situação que fortalece o ambiente, mesmo com toda a turbulência fora das quatro linhas. Só que é impossível ignorar o impacto dessas discussões extracampo. Quando a diretoria entra em embate público, quando nomes fortes do jornalismo entram na história, isso acaba refletindo no ambiente geral do clube. A pressão aumenta, a cobrança cresce e o torcedor, claro, fica ainda mais atento a cada detalhe. Não é só sobre vencer o próximo jogo, é sobre entender qual direção o clube está tomando. E no meio disso tudo, o Vasco se vê diante de uma sequência pesada de compromissos. Tem confronto importante pelo Campeonato Nacional, clássico no fim de semana, viagem internacional logo depois e uma maratona que vai exigir não só qualidade técnica, mas também equilíbrio emocional. Porque não adianta só jogar bem dentro de campo se o ambiente fora dele estiver em constante ebulição. A verdade é que o momento é daqueles que definem muita coisa. Tanto dentro quanto fora das quatro linhas, o Vasco vive dias intensos, com decisões, posicionamentos fortes e uma pressão que só aumenta. E quando o presidente resolve bater de frente publicamente, mandando recado direto, isso mostra que o clube está longe de viver dias tranquilos nos bastidores. E enquanto toda essa tensão domina os bastidores,
dentro de campo o Vasco tenta transformar esse cenário em combustível. Porque se tem uma coisa que o torcedor espera nesse momento é resposta em forma de desempenho, principalmente em um jogo que pode mudar completamente o posicionamento da equipe na tabela. A preparação ganhou um nível de intensidade maior, com a comissão técnica ajustando detalhes que podem fazer diferença em um confronto fora de casa, onde cada erro costuma custar caro. A partida que se aproxima carrega um peso enorme. Não é só mais um jogo, é a oportunidade de encostar de vez na parte de cima da classificação e começar a olhar o campeonato com outro tipo de ambição. A distância entre os times ainda é curta, o que torna cada rodada praticamente uma decisão. Um resultado positivo pode colocar o Vasco em uma zona muito mais confortável, até mesmo brigando diretamente por posições mais altas, algo que parecia distante em outros momentos da temporada. E muito dessa mudança de perspectiva passa pela chegada de um novo comando técnico, que conseguiu dar uma reorganizada na equipe. O time passou a apresentar uma postura mais competitiva, com maior intensidade, principalmente, mais confiança. Isso começa a refletir dentro de campo em pequenas ações, como disputa de bola, recomposição defensiva e até mesmo na construção das jogadas. É aquele tipo de evolução que o torcedor percebe, mesmo que ainda existam ajustes a serem feitos. Além disso, o elenco começa a responder individualmente. Jogadores que antes estavam apagados voltam a aparecer, assumem responsabilidade e participam mais ativamente das partidas. Isso cria um efeito coletivo muito importante, porque tira o peso de poucos atletas e distribui melhor as funções dentro de campo. Quando o time funciona de forma mais equilibrada, as chances de resultado positivo aumentam naturalmente. Outro ponto que chama atenção é a sequência de jogos que vem pela frente. Não existe espaço para relaxar, porque logo após esse confronto fora de casa já tem clássico, viagem internacional e mais desafios importantes. É uma maratona que vai testar o elenco em todos os aspectos, desde o físico até o mental. E nesse tipo de cenário, ter um grupo comprometido faz toda a diferença. Ao mesmo tempo, a tabela começa a desenhar possibilidades interessantes. Dependendo dos resultados da rodada, o Vasco pode ultrapassar adversários diretos e até entrar em uma zona mais nobre da classificação. Isso muda completamente o discurso, muda a confiança e, principalmente, muda a forma como o time passa a ser encarado pelos rivais. De coadjuvante, pode virar um competidor mais perigoso. Só que nada disso vem de graça. O adversário também enxerga esse jogo como oportunidade, ainda mais jogando em casa. Isso significa pressão desde o início, ambiente hostil e necessidade de concentração máxima durante todos os minutos. Qualquer vacilo pode ser determinante, e é justamente aí que entra a importância de um time mais maduro dentro de campo. Enquanto a bola não rola, a expectativa cresce também em torno de outros nomes do elenco que podem ganhar minutos nos próximos compromissos. Existe uma atenção especial em jogadores que vêm se destacando fora do país, defendendo suas seleções, mostrando serviço e ganhando moral. Esse tipo de situação cria uma disputa interna saudável, porque eleva o nível de exigência dentro do próprio grupo. O torcedor acompanha tudo isso com um misto de ansiedade e esperança. Sabe que o momento ainda exige cautela, mas também percebe sinais de evolução que não podem ser ignorados. A combinação entre melhora dentro de campo e posicionamento firme fora dele cria uma sensação de que o clube está tentando se reorganizar em todos os aspectos. E é justamente esse equilíbrio que vai ser colocado à prova nos próximos dias. Porque não basta só ter discurso forte ou mostrar evolução pontual. O futebol cobra constância, cobra resultado e cobra personalidade. E o Vasco está entrando em um momento da temporada onde tudo isso precisa aparecer de forma clara, rodada após rodada, jogo após jogo, sem margem para distrações ou quedas bruscas de rendimento. E nesse cenário de pressão constante, um detalhe começa a ganhar cada vez mais importância: a capacidade do elenco de lidar com o emocional. Porque não é só a parte tática que está sendo testada, mas também a cabeça dos jogadores. Quando o ambiente externo está agitado, com discussões, críticas e exposição, manter o foco dentro de campo vira um desafio ainda maior. E é justamente aí que times mais preparados conseguem se diferenciar ao longo da temporada.
A comissão técnica tem trabalhado forte nesse aspecto, tentando blindar o grupo e direcionar toda a energia para o desempenho dentro das quatro linhas. Conversas internas, ajustes no dia a dia e um discurso mais firme fazem parte dessa estratégia. A ideia é clara: transformar a pressão em motivação. E isso começa a aparecer em pequenos comportamentos, como postura mais agressiva na marcação, maior concentração e até uma comunicação mais ativa entre os jogadores durante as partidas. Outro ponto que chama atenção é a leitura de jogo que o time vem apresentando. Em alguns momentos recentes, o Vasco demonstrou mais paciência para construir jogadas, sem aquela ansiedade excessiva que em outras fases acabava atrapalhando. Esse tipo de evolução mostra que o trabalho está sendo absorvido, mesmo que ainda existam oscilações naturais ao longo das partidas. O importante agora é conseguir manter esse nível por mais tempo. E quando a gente olha para o elenco, percebe que existe uma mistura interessante de juventude e experiência. Jogadores mais rodados começam a assumir um papel importante fora das quatro linhas, ajudando a manter o grupo equilibrado, enquanto os mais jovens trazem intensidade e vontade de mostrar serviço. Essa combinação pode ser um diferencial, principalmente em uma sequência tão exigente como a que está por vir. A torcida, como sempre, tem papel fundamental nisso tudo. Mesmo diante das turbulências, o apoio continua sendo um combustível poderoso. E quando o time responde dentro de campo, essa conexão fica ainda mais forte. É aquele tipo de energia que muitas vezes empurra o time em momentos difíceis, especialmente em jogos equilibrados, onde um detalhe pode definir o resultado. Ao mesmo tempo, existe uma cobrança natural por evolução mais consistente. O torcedor quer ver não só competitividade, mas também resultados concretos. Porque no fim das contas, é isso que sustenta qualquer projeto no futebol. E com a tabela tão apertada, cada ponto conquistado ou perdido pode fazer uma diferença enorme lá na frente. Outro fator importante é a gestão do elenco ao longo dessa sequência. Com jogos próximos e viagens longas, a parte física passa a ser decisiva. Saber rodar o time no momento certo, preservar jogadores e evitar desgaste excessivo pode ser determinante para manter o rendimento. E isso exige planejamento, leitura de cenário e confiança nas peças disponíveis. E no meio de tudo isso, o Vasco vai tentando encontrar sua identidade. Um time que ainda está em construção, mas que começa a dar sinais de que pode competir em um nível mais alto. A consistência ainda é o grande desafio, mas a evolução recente abre margem para um pouco mais de otimismo. Só que no futebol, tudo muda muito rápido. E é exatamente por isso que cada próximo jogo ganha um peso ainda maior dentro dessa caminhada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo capítulo de incerteza começa a ganhar força e coloca em xeque um dos projetos mais ambiciosos dos últimos anos. A SAF do Vasco, vista até pouco tempo como símbolo de reconstrução e modernização, agora passa a ser cercada por dúvidas que vão muito além das quatro linhas. O motivo? Questões relacionadas ao fair play financeiro que podem, segundo fontes próximas ao mercado, impactar diretamente a sustentabilidade do modelo adotado. O nome de Marcos Lamachia surge nesse cenário como peça central de uma possível reviravolta. Embora ainda não haja confirmação oficial, cresce a especulação de que movimentações internas e externas estejam sendo analisadas com lupa por órgãos reguladores e agentes do mercado. A preocupação gira em torno de possíveis inconsistências ou interpretações divergentes das regras que regem investimentos, aportes e equilíbrio financeiro dentro do futebol. Internamente, o clima seria de cautela. Pessoas ligadas ao clube evitam declarações públicas, mas admitem que o tema tem gerado debates intensos. A grande questão é se o modelo atual conseguiria resistir a uma eventual revisão mais rigorosa dos critérios de fair play, algo que poderia não apenas frear investimentos, mas também reconfigurar completamente o planejamento esportivo e financeiro. Nos corredores, fala-se até mesmo na possibilidade de ajustes emergenciais ou mudanças estratégicas para evitar sanções futuras. Há quem diga que o impacto poderia ultrapassar o Vasco e servir como precedente para outras SAFs no país, colocando todo o sistema sob nova perspectiva.
Enquanto isso, torcedores acompanham atentos, divididos entre a confiança no projeto e o receio de que fatores extracampo voltem a interferir no destino do clube. Por ora, tudo segue no campo das especulações, mas a sensação é de que há muito mais em jogo do que aparenta. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.